Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já que os jogos deram uma pausa, amanhã só que vai ter um amistoso do Brasil contra a Croácia, hoje eu vim falar um pouquinho de anime, mas não será Narutinho de novo. O anime que eu ia falar hoje é Cavaleiros do Zodíaco. Como vocês podem ver aqui, também é um dos meus animes favoritos. Então vamos falar um pouquinho sobre os personagens, assim, não irei resumir o anime em si, mas irei estar com spoiler, assim, pra quem não assistiu os Cavaleiros do Zodíaco, e irei falar sobre alguns personagens dos Cavaleiros do Zodíaco que eu gosto, né, e para as pessoas ficarem sabendo como que é. Primeiro vamos falar sobre os principais, né, que é os 5. Pegasus, Dragão, Fênix, Andrômeda e o Cisne. Vamos falar sobre eles primeiro. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o líder, né? O Seiya. Seiya de Pegasus, o líder impetuoso, famoso por seu ataque de meteoro de Pegasus. Tem gente adora quando ele fala meteoro de Pegasus, adoro isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Seiya. Eu gosto do Seiya, mas não é meu favorito dos 5, mas eu gosto do Seiya. Acho que ele é foda, porque ele nunca desiste, ele pode cair umas 100 vezes, ele ainda tá persistindo, porque ele quer salvar a Athena. Isso é muito foda. O Seiya, ele não desiste de jeito nenhum. O Seiya foi treinado pela Marinha de Águia, né, a cavaleiro de prata. Ele é um cavaleiro de bronze. Os 5 que eu vou falar, né, que são os principais, são cavaleiros de bronze, considerado lá embaixo os mais fracos, podemos dizer assim. Mas eles não são mais fracos. Aí que tá. Eles se tornaram mais fortes do que os cavaleiros de ouro, que são considerados os mais fortes de todos. Mas bom, o Seiya, bom, como vocês sabem, ele usa a armadura de Pegasus. Depois, com o passar do tempo, tudo, ele conquista a armadura de Sagitário. Aí, vou dizer, o anime é em volta do Seiya, né, e dos outros. Vai falar mais do Seiya. Eu gosto do Seiya, mas tem hora que me dá um pouquinho de ódio do Seiya. Mas aí é diferente. Mas o Seiya realmente é um dos cavaleiros mais fortes na saga do Santuário. Eu acho muito foda ele lutando contra o Saga depois lá de Gêmeos. E quando eu, na verdade, fui lutando com todos. Contra o Tebaran e quebrando o chifre do Tebaran. É maravilhoso, gente. Aí depois também a saga de Hades, que ele enfrenta Hades. A saga de Poseidon, que ele enfrenta o Poseidon. O Seiya é foda, mas ele nunca enfrenta sozinho também. Não. No final ele acaba enfrentando sozinho. Mas os amigos dele estão sempre ali pra apoiar ele, pra ajudar ele, que são os outros 5. Isso é maravilhoso. A amizade deles é maravilhosa. Porque o Seiya só consegue levantar com ele ouvindo ele escutando ele ali. Porque eles apoiam o Seiya até o final. E eu acho muito linda a amizade deles. Bom, o próximo que vamos falar é do Shiryu de Dragão. Ele também é um cavaleiro de bronze. Ele foi treinado pelo Toco de Libra. Sim, no começo parecia só um velhinho, mas o Toco de Libra na verdade é o cavaleiro de ouro do signo de Libra. Gente, é maravilhoso quando eu fiquei sabendo disso. A primeira vez que eu assisti, tá? Que eu já assisti umas 300 vezes já, os Cavaleiros Antigos. Mas a primeira vez que eu assisti, que eu descobri que aquele velhinho era um cavaleiro de Libra, que é um dos mais fortes. Eu fiquei pasma. Eu falei, como que pode aquele velhinho? Depois, na saga de Hades, ele mostra que ele não é um velhinho. Que maravilhoso, gente, olha. Aquilo já me surpreendeu muito, tá? Mas para falar sobre o Shiryu, depois vamos falar sobre o Toco. Como disse, o Shiryu foi treinado pelo Toco de Libra. Ele é o cavaleiro mais rápido, Shiryu, treinado, né, na China. Conhecido por sua defesa absoluta e a cólera do dragão. Gente, certo? Quando ele faz a cólera do dragão, é maravilhoso. Ainda mais, porque parece que a armadura atrapalha ele, a armadura do dragão. Ele tira a armadura. Quando ele tira a armadura, pode ter certeza que acabou pro adversário. Porque é sempre quando ele tira a armadura que ele fez os adversários dele. Eu acho que ele deveria lutar logo sem armadura. Porque olha, parece que a armadura pesa nas costas dele. Aí, com o passar do tempo, ele também mostra que ele é foda pra caramba. Assim, gente, eu adoro tipo
eu atalo o Shiryu. Ele mostra que também é foda pra caramba, porque ele é muito poderoso. Ele ajuda muito o Seiya. Ele tá sempre apoiando o Seiya e tudo. O Shiryu é maravilhoso. Só que no comecinho dos Cavaleiros do Zodíaco, temos que lembrar que o Seiya lutou contra o Shiryu. E o Seiya quase matou o Shiryu. Mas depois ressuscitou ele. Isso foi maravilhoso. Mas os dois depois disso foram amigos, tá, gente? É tanto que os dois são melhores amigos, podemos dizer assim. Mas é isso. O Coreia do Dragão dele é maravilhoso quando ele faz, gente. Faz a guia coreana. É muito bom. Eu recomendo que vocês assistirem Cavaleiros do Zodíaco. É muito bom todos os personagens. Mas os 5 principais são maravilhosos. Querendo ou não, vocês vão se identificar com algum, tá? Bom, o próximo que queremos falar é sobre o Yoga de Cisne. É outro cavaleiro também que foi treinado por desculpa, caguei. Ele foi treinado por um cavaleiro que foi aluno do Kamo Chakwari. Mas o Kamo Chakwari também treinou ele, viu? O Kamo Chakwari é mestre do Yoga de Cisne. Vamos falar sobre Yoga. O cavaleiro de gelo, treinado na Sibéria, que utiliza o pote diamante. Enquanto ele faz pote diamante, ele é legal, mas quando ele solta a execução Aurora, acabou, gente. É foda demais. E quem ensinou a execução Aurora foi o Kamo Chakwari. Bora pular essa cena. Tá aqui, com isso o Kamo Chakwari acabou morrendo, tudo. Mas aí é só um pequeno detalhe. Tá? Um pequeno detalhe. Esquece isso daí. Mas o Yoga foi treinado pelo Kamo Chakwari. Yoga, ele meio que se acha assim no começo, gente. Mas depois ele vai. Você vai falando com ele, vai gritando com ele. Ele acaba se tornando muito amigo dos meninos também. E ele acaba mudando um pouquinho, mas ele continua se achando, né? Tá aqui, ele é bonito também. Quase todos os cavaleiros são bonitos. Mas o Yoga, eu acho que tem um pouquinho de ranço dele só por causa desse negócio dele se achar o Bambam. Ele é poderoso, não podemos dizer que não. Mas ele também não é tudo isso, não. Ele só é poderoso porque foi treinado pelo Kamo Chakwari. Então, eu acho que ele não deveria se achar tanto, porque na minha opinião, o Sei, o Shiryu e até o próprio Wicked Fênix são mais fortes do que o Yoga. Mas essa é a minha opinião, gente. Depois vocês me falam o que vocês acham dos 5 que é o mais forte. Mas, bom, o próximo que iremos falar é sobre o Shu de Andrômeda. Sim, o Shu de Andrômeda, ele é tudo bonzinho, todo amigável. Não quer saber de lutar. Nessas partes me dá um pouquinho de ódio dele, sendo que tem que lutar e não quer saber de lutar. Nessas partes me dá um pouquinho de ódio dele. Mas ele é um amor de pessoa, gente. O Shu de Andrômeda é um amorzinho. Aí só vamos falar sobre ele. Cavaleiro sensível que evita lutar, como eu disse. Mas possui a poderosa corrente de Andrômeda. E a reencarnação de Hades. Gente do céu. Quando chegou a saga de Hades, eu descobri que o Shu de Andrômeda era a reencarnação de Hades. Eu fiquei pistola, viu? Fiquei pistola. E como assim? Só porque é todo bonzinho que tem o coração burro, o Hades quis entrar nele. Mas vocês têm que assistir pra vocês saber o que acontece no final. Mas tem reencarnação de Hades, tá? O Shu foi treinado por um cavaleiro lá na ilha de Andrômeda. Um cavaleiro de prata, se eu não estiver enganada. O Shu, ele é irmão do Wicked Fênix. O Shu, podemos ser assim. O Shu, ele é todo amigável, ele é poderoso por causa da corrente dele e tudo. Mas por causa dele não querer lutar essas coisas, ele sempre acaba levando um pau. E o irmão dele tem que salvar ele. Vamos falar sobre o irmão dele, Wicked Fênix. Que levou um pau lá na ilha pra poder virar o Cavaleiro de Fênix, viu, gente? Fiquei com dó dele, fiquei com dó. Depois fiquei com ódio dele, fiquei com ódio. Mas o Wicked Fênix é o irmão mais velho do Shu, considerado o mais forte entre os 5. Sua armadura é autorrestaurada e ele usa a Ave Fênix.
Gente, e eu podemos dizer que é o Bambambam. Ygritte Fênix é o Bambambam. Esquece. Ele é forte, muito forte. E ele sabe disso, aí então ele começa a se achar também. Isso me dá um pouco de ódio dele também, viu? Não gosto de cavaleiro que se acha. Tem que ser humilde. Pra mim tem que ser humilde. Aí ele também briga com o Seiya, tudo, briga com os outros cavaleiros, né? Mas depois eles ficam tudo amiguinho. E quando ele descobre o irmão dele, a reencarnação de Hades, ele vai lá e dá um soco na cara do irmão dele pra ver se o Hades sai do corpo do irmão dele. Não, gente, é maravilhoso, vocês têm que assistir. Ele faz de tudo pra poder salvar esse irmão dele. No começo ele finge que ele não se importa, mas realmente ele se importa com o irmão dele. E ainda o jeito que ele ama o irmão dele. E a amizade dele com os outros também. Vou mentir não, acho linda a amizade dele com os outros. Mas, bom, vamos falar de alguns cavaleiros de prata. Sim, porque bons e Vex são considerados inferiores, mas aqueles 5 são os top, né? Eles são mais poderosos que qualquer um. Agora os cavaleiros de prata aqui podemos dizer que tá aí no meio termo. Se acham, tá, gente? Eles se acham. A Marin Jaca, como eu falei, ela foi a sensei do Seiya. Era muito top, gente. Eu adoro ela. Não mentir não. Adoro a Marin Jaca, viu? Ela é muito top. Temos também a China de Cobra. Gente, no começo eu odiava ela, mas depois eu não sei, me identifiquei com ela, gostei dela, viu? Adorei a China. Aí também temos um Orfeu de Lira, Alcon de Perseu e Misty de Largata. São os cavaleiros de prata, mas se eu não estiver enganada, é que faz tanto tempinho que eu assisti, tenho que assistir de novo. O Orfeu de Lira morre nas Sagrades. Alcon de Perseu morre, se eu não estiver enganada, na mão do Seiya. É do Seiya ou do Shiryu? Agora eu não vou lembrar, mas gente. Mas eles morrem também. E o Misty Largata, esse que eu lembro, porque eu ri muito não do personagem, mas eu ri muito de quando ele vai lutar contra o Seiya. Aí ele acha que matou o Seiya e cai uma gotinha de sangue nele assim. E ele tira a armadura e vai tomar um banho no mar, porque a beleza dele, né? Ele não podia, ele era tão bonito que ele achava que ele não podia ficar sujo com o sangue de empurra, assim, né? E tal. Aí os 6 pegam com a armadura pra lutar de noite. Essa cena assim muito engraçada. Assistam que vocês vão me entender. Mas esses são os cavaleiros de prata. Tem mais, mas agora não vou lembrar o nome de todos, desculpa, gente. Mas tem mais cavaleiros de prata e mais cavaleiros de bronze também. Que são coadjuvantes, né? Mas são importantes também. Não vamos jogar eles de lado. Eles são importantes. Então, vamos falar um pouco dos cavaleiros de ouro. Não sei se eu falar isso hoje nesse vídeo. Você deixa pra falar dos outros, porque são 12 cavaleiros de ouro. Bom, então o vídeo já tá um pouquinho comprido. Vamos fazer assim. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu falo só sobre os cavaleiros de ouro pra vocês, tá? Vou falar da personalidade de cada cavaleiro de ouro, tá? E a ordem tracada deles. Então, se vocês quiserem, me falem aí se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre os cavaleiros de ouro. Então, por hoje é só isso. Amanhã eu venho falando sobre o amistoso do Brasil e a Croácia. E comentem, curtem, compartilhem, me falem qual que é o cavaleiro de bronze que vocês mais gostam, cavaleiro de prata, qual que vocês não gostam, qual é o poder mais foda que vocês acham. E é isso, gente. Tchau, até mais.